No Pneumo Responde de hoje, vou trazer uma pergunta que veio lá dos stories do Instagram. Doutor, existe tratamento para tabagismo? Para quem não me conhece, sou George Amado, médico pneumologista, atendo adultos e crianças presencialmente aqui em Aracaju e para todo o país através da videoconsulta telemedicina. Maiores informações aqui embaixo, tem o contato da minha secretária. Vamos lá, vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Inclusive, eu, após a minha residência médica lá em São Paulo, eu me subespecializei em tratamento do tabagismo. Acompanho inúmeras dezenas de pacientes atualmente e muitos deles até por videoconsulta de várias partes do país fazendo tratamento de tabagismo comigo. Existe tratamento de tabagismo? Não vou querer falar nesse vídeo quais são os problemas do tabagismo, não é o meu foco aqui, porque está muito bem divulgado os malefícios do tabagismo. Não vou adentrar nesse assunto aqui. Aqui eu quero passar para você apenas se existe como o médico, através da medicina, ajudar o paciente a parar de fumar. Ponto final. O tabagismo, como vocês sabem, é uma dependência química, é uma doença, é uma dependência química, assim como tem a dependência química para o álcool, para a maconha, para o crack, existe para a nicotina. O problema do tabagismo em termos de dependência é a nicotina, que é uma droga psicoativa que torna o usuário do cigarro um dependente químico. E o tratamento que nós, pneumologistas, fazemos com o paciente tabagista que nos procura, eu sempre falo para os meus pacientes que envolve 3 pilares. Primeiro pilar importante, a busca, a procura, o interesse do paciente, do dependente químico em nicotina, através do cigarro, procurar ajuda. Doutor, eu fumo, eu quero ajuda. Esse é o primeiro pilar e muito importante. Por quê? Porque o paciente já sentiu a necessidade que precisa parar, só que ele não conseguiu por conta própria, o que acontece na maioria das vezes. Porque é uma dependência química, né? E a depender da sensibilidade individual, você não consegue se livrar dessa droga espontaneamente, só com a força de vontade. Acontece, claro, acontece. Mas a grande maioria dos pacientes tabagistas precisam de ajuda medicamentosa para tornar o processo mais fácil. Primeiro pilar do tratamento, o paciente reconhecer que é um dependente químico e pedir ajuda médica. Segundo pilar do tratamento, o uso de alguns medicamentos. Sim, existem medicamentos para o tratamento do tabagismo. Existe. Doutor, e o que é que esses medicamentos vão fazer? Eles vão ajudar o paciente a controlar mais o sintoma da abstinência à droga. Porque um dos grandes problemas do tabagista é que quando ele desconecta, quando ele deixa de ter contato com a droga, o organismo lança sintomas de abstinência, da falta da droga. E muitas das vezes, se ele não tiver com acompanhamento pneumológico, com suporte medicamentoso, ele recai, volta, porque fica insuportável. A irritabilidade, a ansiedade, e aí ele acaba recaindo. Então, o tratamento medicamentoso ajuda e ajuda demais. Não vou dizer que é a varinha de condão, tu toma aí, pronto, melhorou, fumou, parou de fumar. Não é bem assim. É um tratamento. Mas existe, o que eu quero chamar a atenção é que existe como a gente ajudar sim o paciente com o medicamento, que vai tornar esse processo menos árduo e mais fácil para o paciente. No Brasil, nós temos algumas opções. Tem a TRN, que é a terapia de reposição nicotínica, ou seja, a gente repõe nicotina para o organismo do paciente em doses que a gente calcula de acordo com o grau de dependência química. E conforme a gente vai acompanhando o paciente, e ele vai evoluindo satisfatoriamente, a gente vai desmamando essa droga do organismo. No Brasil, nós temos 2 formas atualmente. A transdérmica, que são os adesivozinhos, e a goma de mascar. A transdérmica, ela libera nicotina no sangue por 24 horas.
E a goma libera picos de nicotina naquelas situações de maior fissura, maior vontade. A gente começa com uma dose alta e conforme ele vai, né, evoluindo satisfatoriamente no tratamento, a gente vai desmamando paulatinamente. Por isso que eu digo que é um acompanhamento. Tem às vezes os efeitos colaterais que a gente tem que administrar, tem seus altos e baixos. Então, 100% dos meus pacientes que estão em tratamento comigo, na verdade, não só esse paciente, todos os pacientes de qualquer patologia respiratória, se conecta comigo no pós-consulta, periodicamente, com o meu WhatsApp. Especificamente esse paciente. E eu semanalmente faço questão de mandar uma mensagem. E aí? Vamos fazer, me passa aí como é que foi essa semana. Porque ele vai me passando, né, todo o processo, como é que está evoluindo do tratamento para ajustes, eventuais ajustes. Isso é muito importante. Não é, prescrever, aqui está o adesivo e daqui a 2 meses eu quero ver você. De forma nenhuma. Não vai dar certo assim. Não vai dar certo. Eu prescrevo o medicamento, oriento, faço todas as orientações. 7 dias depois já mando a primeira mensagem. E aí, me atualize como é que está indo o processo do tratamento dessa dependência química. Ele vai me passar toda a situação, a gente faz alguns ajustezinhos. E ele vai ter a liberdade de entrar em contato comigo antes, se necessário, tirar qualquer dúvida. Outra alternativa que nós temos no Brasil é a bupropiona. Nomes comerciais, Bup, Zetron. A bupropiona é um antidepressivo. Ele não foi feito especificamente para tabagismo, mas os estudos mostraram que ele auxilia, sim, a abstinência, né, nesse processo de abstinência de tratamento. Então, em alguns pacientes, a gente associa a TRN, que é a terapia de reposição nicotínica, com a bupropiona. Depende de cada caso, do grau de dependência química. Tem que ter um certo cuidado com a bupropiona, os pacientes com pressão alta, os pacientes que têm problemas de convulsão, tem alguns efeitos colaterais nesse sentido. E às vezes também causa um pouco de insônia à noite, irritabilidade. Então tem que ter um certo cuidado com a bupropiona, porque às vezes não dá certo. Uma outra alternativa de tratamento medicamentoso, que é o foco desse vídeo aqui, mostrar quais são as opções no Brasil, é a vareniclina, nome comercial no Brasil, Champix. Só que ele não está sendo vendido nesta data, 2026, atualmente no Brasil. Não quero adentrar nesse assunto, porque não. Em outros países, sim. Então, eu tenho vários pacientes que importam dos Estados Unidos esse medicamento. A vareniclina é espetacular. É um medicamento específico para tabagismo. É um comprimidozinho que se toma de manhã e à noite. Geralmente são 3 meses de tratamento. Esse medicamento ele vai lá, né, ocupa o receptor da nicotina, e a nicotina que entra, né, do tabagismo, ela não encontra onde se acoplar a nível molecular, de molécula receptor, e aí o paciente começa a saturar muito fácil o cigarro. Então o Champix, que é esse medicamento, que é a vareniclina, também é espetacular. Infelizmente a gente não tem tanto acesso no Brasil, não tem mais acesso, não sei se vai voltar a ter, enfim, não sei. Mas os pacientes que conseguem importar, trazer de fora, tem usado e tem ajudado bastante. Então tem essa outra opção. Então eu já citei aqui a terapia de reposição através dos adesivos e da goma de mascar, a bupropiona e a vareniclina, que é o Champix, era o Champix no Brasil. Atualmente, nessa data desse vídeo, não está sendo comercializado no Brasil, mas pode ser importado através de algumas importadoras. Lembrando que nenhum desses medicamentos sozinho vai fazer o efeito. Tem que ter um acompanhamento próximo do pneumologista. Isso é extremamente importante. Vários pacientes meus, quando eu prescrevo o adesivo, eles já, doutor, não vai servir, porque eu já usei e não deu certo. Eu falei, pera, calma, como é que você usou? Não, o médico passou para mim e pediu para eu voltar com 3 meses. Ou ele nem deu nenhuma orientação, só pediu para eu ficar usando um adesivo por semana. Não é assim. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, tem que ter a prescrição e tem que ter o acompanhamento. Porque às vezes necessita de ajustes, aumentar a dose, diminuir a dose, tem efeito colateral, aumenta daqui e ali. Associado ao tratamento, tem que ter as orientações comportamentais, porque parar de fumar envolve mudanças de comportamento. Inclusive, em grande parte dos casos, eu encaminho para o psicólogo que trabalha com terapia cognitivo-comportamental,
para junto comigo fazer esse trabalho. O psicólogo faz a parte comportamental, trabalha a questão emocional do paciente e eu trabalho a parte química. Ajuda demais. Ajuda demais. Porque parar de fumar envolve mudanças de comportamento, que eu não vou querer também falar aqui nesse vídeo. Isso é muito importante. E o terceiro pilar é o acompanhamento. Como falei, vou falar pela terceira vez, porque isso é muito importante. Não adianta eu chegar e prescrever só o medicamento e tchau. E depois daqui a um mês me manda uma mensagem se parou ou não. Não é assim. Não vai parar de jeito nenhum assim. Você tem que prescrever o medicamento e ter um acompanhamento próximo ali, semanal. Mandar mensagem para o paciente, busca ativa. E aí, como é que está o tratamento? Me diga aí quais são, o que é que está pegando, como é que está o seu emocional. Se tiver com um psicólogo em conjunto, a gente faz um grupo de 3 ali do WhatsApp e a gente vai acompanhando em 3. Eu tenho vários pacientes assim. E é possível sim parar, a taxa de sucesso é altíssima, mas precisa desse acompanhamento de um pneumologista que saiba abordar corretamente o tratamento do tabagismo. Também não é todo pneumologista, porque tem pneumologista que não estudou, não se interessa. Eu fiz uma subespecialização na Escola Paulista de Medicina sobre isso, cessação do tabagismo. Então é possível sim parar de fumar, na maioria das vezes com ajuda medicamentosa e acompanhamento de próximo de um pneumologista e, muitas das vezes, de um psicólogo que trabalha com terapia cognitivo-comportamental para ajudar na mudança de comportamento desse paciente. Para quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, dá o seu a sua curtida, aí compartilha esse vídeo para aquele amigo que fuma, aquele familiar que fuma. E se não me segue lá no Instagram, porque lá também eu falo diariamente sobre as doenças do aparelho respiratório. Até o nosso próximo vídeo.